Olá pessoal, muito bom dia. Estamos novamente reunidos aqui no estúdio da Cubo Play com o nosso Pensando Bem na FM Cultura 107,7, programa ao vivo agora, Teu FM, também com imagens no YouTube. Sempre uma parceria nossa com a Matinal Jornalismo e também com a revista Parêntese. Professor Juremir Machado da Silva, tudo bem, professor? Tudo bem, apesar... Não virou sapo? Ainda não, mas posso virar, porque a chuvarada neste dia em que estamos gravando é uma coisa inacreditável o que está chovendo. E o nosso estado, de novo, sofrendo as consequências, né? A estrada que está interrompida, desabamento aqui e ali. Ali no Vale do Taquari, novamente, muita chuva. Bem complicado, bem complicado. O programa de hoje recebe o Marco Antônio Villa-Lobos, professor, jornalista, nosso amigo Marquinhos. Tudo bom, Marco? Tudo bom, prazer estar com vocês aí, rever o Juremir, o Nando, né? Fazia bastante tempo que a gente não... Marquinhos foi meu colega de Famecos, professor, anos e anos. Baita colega. Tá nos contando que se aposentou agora, né, Marquinhos? Eu me aposentei, depois continuei trabalhando, depois eu fui... Mas na PUC te aposentaste de aula? Na Famecos? Eu mais ou menos, sim. Eu fui promovido ao mercado externo, né, num determinado momento lá. Virasse empreendedor. Empreendedor. Claro. Empreendedor. Tá bom. Marquinho, que é também um historiador e um documentarista. Ele está aí na praça com um documentário sobre o grande Jair Krischke, que é o homem dos direitos humanos no Rio Grande do Sul. O documentário se chama Imprescindível. E fez uma viagem a Portugal por ocasião aí dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Certo. Bom, aproxima um pouquinho o microfone. Sim, só para o documentário também, assim, a direção do documentário é do Milton Colgo, né, que é um diretor fantástico, um repórter cinematográfico de primeira linha. E eu fui o editor, vamos dizer assim, editei e tal. Foi um trabalho bonito, acho que o Jair merece, né? Merece muito. Portugal, né, assim, a Revolução dos Cravos. Eu sou um cara assim, eu nunca fui muito de planejar as coisas, né? Daqui a 10 anos eu vou fazer uma viagem para não sei o quê. Mas eu me lembro quando aconteceu os 40 anos da Revolução dos Cravos. O Juremir deve lembrar que a gente tinha aqueles alunos chineses lá na Famecos. Sim. E tinha uns que faziam doutorado, mestrado também em Portugal. E eu me lembro que um que era particularmente meu amigo, eu pedi para ele me trazer vários livros de Portugal, porque eram os 40 anos, então isso aí suscitou uma série de lançamentos. E eu disse, olha, nos 50 anos eu quero estar lá. E eu diria para você, se pudesse definir essa viagem, eu acho que eu fiz uma lua de mel com a história com H maiúsculo, sabe? Porque esses caras, os capitães, eu acho que a história para mim existe com H maiúsculo, que é o cara que luta pela democracia, pela igualdade, pela solidariedade, e tem a história mesquinha, né? Que é a do H minúsculo, que é a do repressor, do ditador, do torturador, né? Por sorte, em Portugal, né? O H maiúsculo superou o H minúsculo, vamos dizer assim, né? Até parece uma piada de português, aquilo que a gente estava falando antes. Portugal, eu acho que é o único país do mundo onde houve uma intervenção militar para realmente acabar com uma ditadura e iniciar uma democracia. Não sei, posso estar enganado, não me lembro, sabe? Parece uma Aqui venderam isso em 64, né? A Redentora. A Redentora, era isso. Né? Pois é. Quantos dias tu ficaste em Portugal para essa experiência de acompanhamento das comemorações da Revolução dos Cravos? Mais ou menos 10 dias. 10 dias. Então, e visitando exposições. É verdade que tu te abraçaste na Dona Celeste? A Dona Celeste é uma história... a Dona Celeste? A Dona Celeste, assim, ó... é a mulher dos cravos. Por que a Revolução é dos Cravos? Por quê? Por causa da Dona Celeste. A Dona Celeste é o seguinte, eu sabia que existia essa pessoa, né? Eu, sinceramente, eu não sabia que ela estava viva, tá? Pois é, incrível. Aí o que acontece? Como eu falei, eu fui para lá com... para curtir aquilo lá, para festejar mesmo, né? Eu não estava fazendo uma reportagem, nem um documentário. Mas assim, aquela coisa, esse tipo de curiosidade... O jornalista está sempre fazendo uma reportagem. É assim, ó, a cabeça de jornalista, mas o coração é meio de militante, assim, naquele momento, né? Confesso, né? Daqui a pouco eu tô andando, eram milhares de pessoas, era muita gente. E assim... Cidade tu tava, Lisboa? Nesse momento, Lisboa, no dia 25. E tem um bolo, assim, um bolinho de gente, uma senhora velhinha, assim, cheia de cravos na mão, e eu digo, pô, mas o que tá acontecendo? Quem é essa senhora, né? Aí me deu, né? Eu falei, quem é essa senhora?
Daí um cara me respondeu, não, essa é a Dona Celeste. Nossa Senhora, eu encontro com a história. Não, eu vou contar assim, uma mulher, essa é a dona, é a senhora dos cravos. E aí eu juro para vocês, eu fiz uma reverência para ela, uma reverência mesmo. Olha, coisas que eu faria, eu fiz coisas lá que eu acho que talvez se eu tivesse bebido, normalmente eu poderia ter feito, eu não bebi nada, sabe? Não bebi nada. Nem um vinho verde. Não, nada. Mas conta a história um pouco, apresenta para quem não conhece a Dona Celeste. A Dona Celeste, eu me ajoelhei na frente dela, fiz uma reverência, beijei a mão e disse assim, Dona Celeste, aceite o beijo de admiração, carinho e respeito de um velho jornalista que vem do Brasil e de todos os brasileiros. Claro que eu não podia falar em nome de todos os brasileiros, tem gente que não gosta da Dona Celeste, né? Pelo que ela representou. Bom, ok e tal, ela é velhinha, estava assediada por várias pessoas e eu, assim, fiquei chateado porque eu queria registrar, eu queria aquele registro. Saiu uma foto no celular. Sim, eu estava dando um beijo na história, né? Pensar bem, eu estava beijando a história. Mas não tinha ninguém ali, o pessoal que estava comigo, minha mulher, minha prima, estava em outro local naquele momento. 3 horas depois, sem exagero, a gente está na Avenida da Liberdade, lá, que é a principal avenida do centro de Lisboa, aí vai começar o desfile popular, do qual, assim, no primeiro momento eu fiquei ali assistindo, e no segundo momento eu entrei no desfile. Palavras de ordem maravilhosas. 25 de abril sempre, fascismo nunca mais, e assim vai, né? Mas eu tô antes de entrar no desfile, eu tô parado assim, como se eu estivesse na beira da Avenida Farrapo, esperando passar o desfile. Quem chega no meu lado, cara? Uma cadeirinha de rodas, acompanhada de 2 filhas, eram 3 pessoas, um era neto e 2 eram filhas. E aí assim, ó, só não é mentira porque é verdade. A Dona Celeste de novo. Não, aí a filha dela olha e diz assim, mamãe, olha aquele jornalista brasileiro que falou com a senhora lá. Aí eu já estava com o meu pessoal junto, né? Meu pessoal já disse, por favor, eu preciso lhe dar um beijo. Daí vim com uma frase pseudo-poética do tipo, eu preciso lhe dar um beijo para levar no meu coração e levar esse beijo para o Brasil. E aí foi uma coisa linda. A Dona Celeste trabalhava num restaurante. No centro de Lisboa. Centro de Lisboa, no dia 25 de abril de 1974. E o restaurante ia distribuir cravos. Restaurante Franjinhas, o nome. Ia distribuir cravos para os clientes. Mas como teve o golpe de Estado, tudo parou e o restaurante não tinha o que fazer com os cravos. Então deu para os funcionários. E a Dona Celeste saiu com uma braçada de cravos pela rua para voltar para casa. E aí, no caminho, ela encontra um capitão revolucionário que lhe pede um cigarro. Imagina se ela fumasse, seria a revolução do cigarro. Como ela não tinha cigarro, ela deu um cravo para ele. E ele botou o cravo no fuzil. No fuzil. Ele botou, e ela seguiu distribuindo cravos para os outros. Que botaram nos fuzis. E assim começou. Que história poética, né? Linda história. Linda. E ela sim, gente, ela cantando, claro que eu fui a Grândola, né? A cidadezinha. Grândola Vila Morena. Tive lá e tal, a música do Zeca Afonso, né? Que para quem não sabe, né? A Revolução dos Cravos tinha uma senha, eles combinaram uma senha. 2. Né? 2. E uma era num programa de rádio, não me lembro o nome agora. Rádio Renascença. Aí, ó, nada como o professor Juremir aqui, né? Tocaram a música e aí os cabos, é para sair a revolução, vamos dizer assim. Na verdade, houve até antes, né, uns 20 dias antes, houve uma tentativa, saiu de Caldas da Rainha, só que os caras ficaram pendurados no pincel, era uma escola de sargentos e ninguém foi, né, ao encontro deles para ajudar, foi todo mundo preso, isso em março. Foi uma primeira tentativa, né? E depois no 25 deu certo. 2 músicas de senha para começar a revolução. E depois do Adeus. Do Paulo de Carvalho. E Grândola Vila Morena, do Zeca Afonso. Eu acho Grândola Vila Morena muito mais bonita. Eu também acho. Eu acho a outra um tanto assim, triste, lenta. Mas são 2 músicas importantíssimas. Tu imagina assim, 2 músicas. Vamos fazer o golpe, vamos fazer a revolução. Vamos derrubar esses tiranos que estão aí no poder depois de 40 anos, guerra colonial e tudo mais. Acabou. E como é que dá a senha para dizer, é agora? Roda a música no rádio. E assim, ó, tem coisas assim que realmente aconteceram, isso está nos livros, e tem um filme muito bom, que é aquele Capitães de Abril, né, de uma diretora, Ana Maria, eu acho, alguma coisa, não me lembro o nome, mas o filme é maravilhoso, Capitães de Abril, recomendo, a gente encontra por aí na internet, né,
E tem uma cena, cara, que não, mas isso não pode ser verdade, porque esse filme é sério, né? E a cena aconteceu mesmo. O comboio militar tá indo, né? Aliás, assim, para que se entenda, no dia eu não me lembro que dia da semana caiu, acho que foi numa sexta-feira, 25 de abril, né? Eles reconstituíram exatamente o caminho que eles fizeram, né? Até onde lá eles prenderam o Marcelo Caetano, né? Que era o presidente do Conselho de Ministros, né? O cara que substituiu o Salazar. Porque se fala muito também assim, o salazarismo. O Salazar saiu do governo em 68. Saiu porque a saúde pifou, né? Sabe o detalhe, né? O Salazar estava deitado... Caiu de uma cadeira. Caiu de uma cadeira, dessas cadeiras preguiçosas que chama, e bateu com a cabeça. Em 68. E aí ele ficou, sei lá, fora da casinha, não sei. Sim. E morreu em 70. Não, é boa essa também, né? O ditador que chega ao fim dos seus quase 40 anos de poder... Porque caiu da cadeira. Caiu da cadeira. Caiu da cadeira e bateu a cabeça. Essa é uma ditadura, essa aí, a ditadura do Franco na Espanha, é diferente, assim, eu digo, dessa nossa última ditadura militar, onde a nossa marca principal são os militares. Tu não tem a figura de um militar. Né? Pode dizer que esse aqui foi mais duro que aquele, o Médici talvez tenha sido, né? Mas tu não tem... E na Espanha tu tem a figura do Franco. Ele só termina quando ele morre. E a guerra civil, claro, antes, né? E aí tu tem o Salazar, que também o Salazar... Portugal é Salazar e Marcelo Caetano. Marcelo Caetano que pegou o bastão porque o Salazar... Morreu, caiu da cadeira. Caiu da cadeira. Foram mais de 40 anos de uma ditadura... 42 anos 42, total, né? Uma ditadura fascista. Com aquela polícia horrorosa, a PIDE, né? Com polícia política, né? A PIDE, depois a DGI. Inclusive, Juremir, assim, tem nessa questão da Revolução dos Cravos, tem alguns personagens fantásticos, né? Claro, que eu não pude falar, que para mim o mais romântico de todos, que era o Capitão Salgueiro Maia, né? Sim. Esse era o mais romântico de todos, né? Depois eu quero falar sobre um que eu consegui falar e tal, que também é, na minha visão, e deles... Conseguiste encontrar alguns dos sobreviventes. Não, vários, mas assim, o mais, eu me lembro assim, que eu vi aqueles velhinhos lá, né? Eu também já sou velhinho, né, gente? Mas eles são mais velhinhos que eu, né? Não estou sendo desrespeitoso. Velhinhos queridos e tal, e aí eu perdi a minha timidez, porque se eu estivesse trabalhando eu não teria timidez nenhuma, mas eu estava lá, né? Mas eu fui, não, o senhor é um capitão, não sei o que e tal... E tenho fotos com eles. E daqui a pouco... Tu te abraçaste no capitão. Me abracei, me emocionei muito. Eu juro pra você, eu chorei muito, gente. Chorei. E porque eu sou apaixonado por esse tema desde sempre, né? Mas tem um deles, cara, que eu acho que ele representou o ponto de inflexão da vitória, vamos dizer, da Revolução. Tem isso que a gente sabe pela história, e tá no filme mesmo. O Salgueiro Maia vem ali numa avenida daquelas de Lisboa, e tem um brigadeiro, que agora não me lembro o nome, né? E uma tropa ali, esses negócios de tanque, de guerra, não entendo muito disso, carro blindado. E o brigadeiro chega pro cara e diz assim, mete bala, mete fogo neles, né? E esse capitão chama-se, né, Fernando Sotomayor, tá? Ou seja, no caso ele estaria a favor do governo naquele momento. E ele disse assim, não, eu não vou mandar bala em ninguém. E aí o que ele fez? Ele conseguiu falar lá com um segundo dele, um subchefe, qualquer alguma coisa, olha, que é uma quebra da hierarquia, né? Porque o brigadeiro é mais do que eles. Enquanto eu não der a ordem, eu sou o comandante desse destacamento, ninguém atira em ninguém. E o que ele faz? Ele entra dentro do tanque e fecha a tampa, escotilha, sei lá como é que chama aquilo. E aí, porque o brigadeiro disse que ou ele atirava, ou ele matava esse... Na época ele era um alferes, né? Esse Fernando Sotomayor. Então, tu vê, quando eu bati a primeira foto com alguns deles, eu disse, não, como eu não podia bater com o Salgueiro Maia, obviamente, eu disse, não, tu tem que bater foto com aquele ali. E eu concordo mesmo, porque, mas como o cara que estava, digamos assim, contra os cravos, mas tá, eu sei que na história não existe C, né? Se o Hitler tivesse passado na Escola de Belas Artes em Viena, C, mas não passou, né? 2 vezes ele fez o exame lá para ver se as pinturinhas dele, ele virou o que virou, né? Mas imagina se esse cara tivesse obedecido a esse brigadeiro. No mínimo, teria morrido muita gente. E morreram 4. Agora, o Salazar era um cara intelectual, assim, um cara com várias formações e tal, né? Eu estava lendo sobre a diferença dele pro Franco. O Franco era meio o nosso aqui, assim, era ombro. Um tosco, né? Perto do Salazar. E o Salazar era um cara, tinha, não sei, 16 títulos de faculdades. Eu não sei também se ele não pegava o título, né? Mas o cara era dono de tudo, né? Daqui a pouco, olha, me dá um título aí de mestre, não sei do quê. Né? Olha, tudo que eu
consegui ler sobre o Salazar, uma coisa eu acho que realmente é verdade, isso não se pode, nunca vi nada no sentido assim de que ele era um cara honesto, pelo menos isso. Não era um corrupto, eu não sei também, né? Mas porque na ditadura Se bem todo mundo é honesto, né? Tu não pode dizer que o cara é corrupto. O Estado né? Novo Então, salazarista foi um Estado clientelista, corporativo, favoreceu muito um determinado núcleo da produção. Marquinho, tu chegou a constatar em Portugal o que a gente notou recentemente aqui no Brasil, que é saudosos da ditadura, com saudades que voltasse a ditadura? Olha, assim, ó, eu vou dizer para vocês assim, ó, aonde eu fui não, né? Mas assim, a própria eleição em Portugal meio que disse isso pra gente, né? Aquele partido de extrema direita lá cresceu muito, a ponto de eu quase ter desistido de ir, cara. Me deu assim um balde de água fria, não vou mais nesse troço, sabe? E não me arrependi de ter ido, né? Não me arrependi de ter ido. Mas realmente os caras aumentaram, acho que quadriplicaram, né, a presença deles no parlamento. É o Chega, né? O nome do troço horroroso. Extrema-direita. Né? Extrema-direita, né? Enfim. Mas eu, assim, as pessoas. Tá, eu tive lá, gente, assim, até vou me permitir, assim, eu tive com pessoas lá, uns primos que eu tenho lá, que são pessoas, assim, profundamente antifascistas, né? Que eu acho, assim, que na minha visão, é uma prerrogativa, assim, para qualquer ser humano. Pô, esse cara é do bem. Então, acho que tem que ter essa prerrogativa. O cara tem que ser antifascista. Sempre, né? Sempre, né? E aí, até o Juremir me permite fazer uma brincadeira. Um dos meus primos lá, a Juliana, queridíssima, Leonardo, a Anne, e tem um cara lá que é um queridão, que é primo, que é um chefe de cozinha, mas chefe mesmo, tu botar na internet ali, Floriano Spear, bota na internet, tu vai ver no Google. E aí na noite aí eu me lembrei assim, puxa vida, o cara fez uma janta, Juremir, uma janta, o Juremir é um francês, né? Olha a turma do Juremir, é o Morin, é o Mafezoli, é o Pierre, agora tu imagina tinha um cara assim... O fulano de tal... Nando, eu saí, Juremir, na véspera de viajar, eu jantei no bar do Aldo, a R$15 a comidinha, boa comida, boa, né? Do bar do Aldo, ou no bar do João, ali no Bonfim. Existe ainda o bar do João lá? O bar do João acho que não tem mais. Agora tem o boteco do Alcides. Tá, então é por aí. Tinha lancheria. Aí eu chego, cara, na noite do 25, não, vou fazer um jantar. O cara fez um jantar, sinceramente, uns troços em francês, que eu fui tentar dizer o nome do prato, que me deu uma cãibra na língua, cara. Eu teria que levar o Juremir lá. Então eu tava com esse senso de humor aí, o nosso ouvinte tem que saber, né? O Marquinhos é filho do maior humorista gaúcho, Carlos Nobre. Então ele tem a veia ali, né? Mas assim, ó, realmente, então eu tive essa pergunta do Nando, aonde eu tive, né? Eu não senti nada. O que eu senti, isso agora falando muito sério, inclusive de pessoas que estão dentro desse campo progressista, vamos dizer assim, antifascista, e isso é verdade, é que não que eles reclamem, né? Mas eles me falaram assim, há uma reclamação muito grande, e para mim isso é um fermento muito forte para a extrema-direita, reclamar assim que o Estado, vamos dizer assim, está dando muitas benesses, vamos dizer assim, está ajudando muito aos caras que vêm da Ucrânia, de não sei aonde, e aí que a extrema-direita entra. E o português nativo lá, e isso falado por gente do campo, sei lá, acho que posso dizer do nosso campo, não sei aqui, né? Então eu não sei, isso aí eu acho que tem que cuidar um pouco disso, entendeu? O português não está tendo o mesmo amparo... Sei, e isso aí é aí que é a extrema-direita, porque os cartazes, me chamou muita atenção isso. Tu chega em Lisboa, em qualquer lugar de Portugal, vários outdoors do cara lá, que era um cara de televisão até, eu não me lembro o nome do sujeito, não me lembro mesmo agora o nome do líder esse da extrema-direita. E aí assim, vamos fazer uma limpeza em Portugal. Né? Tem outdoors assim... A xenofobia está crescendo muito. Total. Tem 1 milhão de estrangeiros, 35% desse milhão de brasileiros. E agora teve uma grande polêmica, porque o presidente de Portugal, o Marcelo Rebelo de Sousa, disse o seguinte, que Portugal tem que fazer algum tipo de pagamento a reparação histórica pela escravidão. E a direita que se apega ao passado colonial não gostou. Inclusive o novo primeiro-ministro Montenegro, que não é da extrema-direita, tanto que não compôs, né? Aí tem, né, o presidente não tem nada a ver com o primeiro-ministro agora, né? Não, o presidente é um conservador também, só que assim, a bem da verdade, o presidente é adorado lá e respeitado. Sim, ele parece um bom presidente. É um homem de luzes, assim. Foi muito humilhado aqui no Brasil, lembram, né? Foi muito humilhado pelo antigo presidente aqui do Brasil, né? Ele é adorado lá, respeitado, é um cara assim, um sujeito que vai, é o tipo do cara que pega o carrinho dele, vai ao supermercado sem segurança, não sei o quê, é por aí,
Então ele é muito respeitado. Só que agora ele está levando pau lá, violento, Sim. até do primeiro-ministro, que não é um... Esse pagamento tem que ser simbólico, porque se Portugal for pagar realmente, aí ele vai entregar Portugal e vai faltar. O Juremir, assim, ó... Por 6 milhões. Eu tenho meu lado turista também, eu estou em Portugal, então Portugal é bonito, eu acho muito bonito lá. O Algarve, aquelas coisas todas. Então eu estou numa cidade como Óbidos, por exemplo, que é um museu a céu aberto. Tá, daí tem uma igreja. Eu não sou um cara religioso, mas uma igreja. Cara, cada igreja que tu entra lá. É história. Tu vê o altares assim, nossa, de onde é que será que veio aquele ouro lá? Ouro brasileiro. De onde é que será que veio? Agora, a história tem umas coisas muito injustas. A Dona Celeste, pelo que eu vi, saíram muitas matérias sobre isso, ela vive com uma pensão de 370 euros. Os 370 euros é pouquíssimo dinheiro. É um salário mínimo brasileiro. Nada. E ela também ela não teve um... Tá, isso não seria o mais... Cara, falam também, né, assim, que ela não recebeu, tipo assim, uma condecoração, uma homenagem. Mas olha, quer que eu diga para vocês que é uma homenagem melhor, maior, do que essa senhora ser cercada por quantidade de gente, entendeu? Assim, com carinho. Mas é um recado da população, de que, olha, nós temos esse respeito pela Dona Celeste. O governo também deveria ter. Sim, entendeu? Eu acho que esse sinal que as pessoas dão para ela é meio que um recado para os caras. Não. Tá, mas olha aqui, ó, não vamos muito longe. O Salgueira Maia, esse que eu falei, que foi, por tudo que eu li, por tudo que eu sei, o mais romântico dos capitães, assim. Esse cara ficou muito mal. Depois da Revolução dos caras botaram o cara que foi, assim, ó, a grosso modo, né, o cérebro da Revolução foi o Otelo Saraiva, cara, um coronel. Sim. Que era um cara, esse sim, próximo da extrema esquerda, vamos dizer assim, o Otelo Saraiva. Mas o cara da ação mesmo foi o Salgueiro Maia. Esse cara foi, depois que teve, enfim, ganharam a Revolução e tal, o cara foi transferido, ele foi agente de penitenciário. Marquinhos, conta pra quem não conhece muito essa história, como é que se faz, tu institui um governo, faz uma revolução sem dar um tiro, sem armas, como é que isso aconteceu? Olha, eu acho que, como a gente falou antes, né? Houve 4 mortos lá, né? O que estava acontecendo? 4 mortos e 45 feridos. 45 feridos. Olha, o Juremiro talvez saiba até mais do que eu isso, né? Eu tô falando mais a parte da emoção. Mas é que tu que é o entrevistado. Mas pois é. Eu queria passar esse mico pro Juremiro. Não, na verdade é o seguinte... E algumas notas de pé de página. Na verdade o que pegou é o seguinte, né? Na verdade o que pegou, o que eu dizer assim, o que incentivou, assim, basicamente os militares foi a questão das guerras coloniais, né? Quer dizer, bom, nem se fala os africanos, mas morreram 10 mil portugueses. Os caras estavam de saco cheio de os tentar não manter o mais. império que tinha ruído, Exato. Não tinha mais o que fazer. Então daqui a pouco vem um cara lá que era um sujeito consideradíssimo, lá, um homem conservador, o general Antônio de Spínola, que lança aquele livro Portugal e o Futuro. E esse cara chega e diz assim, ele e o Costa Gomes, que eram os outros... Ele deu a real. Ele disse, olha, essa guerra está perdida. Porque colonial. Começaram a surgir os movimentos de independência muito fortes, especialmente em Angola, Moçambique, Cabo Verde. Então isso aí foi a mola que impulsionou o golpe, a revolução, como queira, né? Isso sim. Também havia uma coisa menor, mas que esses caras que... Aí já é uma questão meio trabalhista, até vamos dizer assim. Naquele momento, antes, né, Portugal não tinha uma eleição, essas coisas, tudo que uma democracia... Não, de repente tinha aquelas eleições assim... Tipo as nossas aqui na ditadura, contra o MDB. O regime estava podre, né? Podre. Carcomido, desabou. O governo não teve reação. Ele caiu de podre mesmo, como diz o Juremiro. Os caras foram lá, inclusive no 25 de abril agora, eles fizeram exatamente o que aconteceu. Os carros de combate da época, os caras com a roupa da época, eles fizeram o mesmo caminho, chegaram lá no Paço, aquele lá, onde hoje é um museu, né? Um museu da Guarda Nacional Republicana. Tem as fotos, lá o cara tirando a foto do Marcelo Caetano. E aí até é interessante, né? Porque nesse momento... tem uma frase mais ou menos assim, o Salgueiro Maia é o cara que entra enfim, onde era o governo, na sede do governo, e ele é que prende, vamos dizer assim, o Marcelo Caetano. Deu, acabou, né? Que se rende, acabou? Né? Eu lhe garanto a sua segurança, tanto que ele saiu dentro de um carro de combate desse, e o Marcelo Caetano chega e diz assim, não, mas eu não admito ser detido por um capitão. E aí entra quem vai lá? O general Antônio de Spínola. E aí tem uma frase mais ou menos assim do Salgueira Maia, tipo, bom, até aqui fomos nós, agora a gente entrega, entendeu?
Então, realmente. Agora, o que é interessante também é a virada depois, porque os caras estão há 42 anos de uma ditadura fascista, as Forças Armadas, né, o movimento das Forças Armadas, organiza meticulosamente um golpe, o golpe funciona, não tem praticamente mortes, e depois disso, o que eles começam a fazer? Eles começam a fazer uma virada em direção ao socialismo. Total. É total. E aí acontece 75, né? Quando dá outra virada, porque né? Porque eles criam um troço lá, que é o processo revolucionário em curso, o PREC. E eles começam a virar, se não somos mais fascistas, agora vamos enfiar o pé na jaca e vai ser socialista. Exato. E aí deu pânico na população. Aí começou também a dar preocupação, né? E é engraçado. Começou a dividir o país de novo. Juremir, eu acho que pra gente, assim como brasileiro, é engraçado a gente ver um militar comunista. Né? Como assim? Exatamente. Pode, né? Uma coisa, né? E o Otelo Saraiva, realmente, cara, o Otelo Saraiva tem uma coisa muito interessante. Mas, desculpa, esse movimento que tu diz em direção ao outro lado era um movimento dentro das Forças Armadas. Não, aí houve uma divisão, né, Juremir? Eles se dividiram. Né, também, sim, quem fez o 25 de abril foi esse MFA, Movimento das Forças Armadas. Né? O movimento de capitães, principalmente capitães. E aí depois... Capitães são bons de movimento. Bom, sim, eles organizaram... Mas tem uns que não são tão bons assim, né? Tem uns capitães que são maravilhosos, que nem esse de abril, né? Tem capitão aí que não dá pra confiar. Não, mas eu tô bom de movimento até pro mal, entendeu? Porque sim. Até dentro do exército lá, tentativa de uma bomba e não sei o quê. Aí deu sempre o capitão. E o Spínola, ele acabou recebendo no colo... Deram. Ele não era propriamente... Vamos chamar assim, centro-direita, para ser generoso, né, o Spínola. Né? E aí houve, eles quase foram em 75, quase que fechou o pau de novo entre eles lá. Aí era novembro de 75. Aí dividiu, né? O movimento das Forças Armadas, os caras da direita, os caras da esquerda e tal. E esse Otelo Saraiva agora tem uma coisa interessante, Juremir, tu que é um escritor, assim, quando ocorreu os 40 anos, né, que eu falei para vocês antes, o Otelo Saraiva lançou um livro, acho que é Alvorada de Abril o nome do livro. E muito interessante o seguinte, a edição do livro, ela tinha 1975 exemplares. E ele assinou à mão todos eles. E eu tenho um. Opa, isso é uma relíquia. Eu tenho um empresto se me devolverem. Tá? Então, assim, o Otelo Saraiva é um cara importante. Agora, realmente, houve essa cisão depois lá entre eles. Né? Depois entrou o Ramalhianes. Né, sim, 76. Enfim, Mas em 2 anos... Eles mudaram o país, fizeram uma constituição bastante avançada, social-democrata, acabaram estabilizando o país e aí começou lá o governo do Mário Soares e tudo. É um outro país. É outro país, ainda que a parte mais conservadora, tenha ficado sempre saudosa daquilo que eles chamavam de orgulhosamente sós. Um país pequeno, colonialista, isolado, mas que se orgulhava do seu isolamento. Ou seja, só podia se ferrar. O Juremir, assim, retrocedendo um pouco, acho que é importante, assim, já que a gente está falando em história, enfim, e história a gente tem que falar do passado, né? Antes, né, muito antes do movimento dos capitães, na década de 60, Portugal teve um general, Humberto Delgado, o nome desse general, aliás, é o nome do aeroporto de Lisboa, as pessoas acham que é Portela do Sacavém, que é como Ezeiza, né, em Buenos Aires, é ministro Pistarini. Como mas nossos fica, aqui, né? Sim, o Galeão, que é o Jobim, né, Antônio Carlos Jobim. Então, esse general, ele é conhecido como o general que não tinha medo. E ele foi para uma eleição contra, tu falasse esse negócio de eleição, a eleição era uma coisa absurda, o cara não podia fazer propaganda, quando tinha comício prendiam metade das pessoas que eu comício e acabou a PIDE matando, né, esse general lá na Espanha, né, a polícia política do Salazar. Então, assim, foi o primeiro, vamos dizer assim, movimento já dos militares. Também era um homem, ele era um homem da Força Aérea, esse Humberto Delgado. E aí eu consegui, é outro personagem assim que eu me apaixonei, eu preciso ler, achei um livro, uma biografia, aliás, uma autobiografia, que ele não terminou porque mataram ele, estava em curso o livro do cara e um outro escritor terminou o livro dele. Bem interessante. Uma vez me aconteceu uma história engraçada em Portugal, um menino nos deu uma carona e aí no caminho eu perguntei para ele, o que tá rolando aí de música legal? Quem é um cantor aí bom? Eu quero ouvir aí. Não é o Chutos e Pontapés? Não, e aí ele resolveu me sacanear o guri. Aí ele me disse assim, Zeca Afonso.
Eu digo, novo esse? Novo. E ele disse, novo. Disse, tá, mas o que ele canta? Não, ele canta música portuguesa e tal. E aí ele foi todo o trajeto me sacaneando. E aí quando a gente tava descendo, eu perguntei para ele, mas vem cá, que interessante, então tem dois, tem aquele da Revolução dos Cravos e agora tem esse, é filho ou é neto. Agora, tu falasse em cantor, e aí é impressionante e também é fácil de explicar. Eu até fiz uma colinha aqui, professor, porque eu não vou estragar um negócio que o Chico Buarque de Holanda escreveu, né? Eles têm eles veneram o Chico Anísio, o Chico Buarque de Holanda, né, durante a caminhada lá, toda hora, cara, era citado e cantavam músicas. Exatamente, aí assim, ó, eu tô sem óculos, mas assim, ó, sei que estás em festa. Gente, tem que entender que a Revolução dos Cravos foi em 1974. Sim. Né? E aí o que estava acontecendo no Brasil? Estava assumindo o Geisel, né? Ah, mas é quando começou a abertura, ok, mas em 76 eles mataram o Vladimir Herzog, né? Sim. Em plena abertura, que a abertura é essa, né? Era uma abertura bem... bem, né? Bem então assim, ó, eu vou aqui, ó, aí assim, sei que estás em festa, né? Fico contente enquanto estou ausente. Guardo um cravo para mim. Eu queria estar nesta festa com tua gente, e colher pessoalmente uma flor no seu jardim. Pô, um cara que escreve isso, um brasileiro escreve isso, naquele momento, né, da Revolução dos Cravos, eu acho que explica muito bem por que o Chico Buarque é adorado lá, sabe? Isso me chamou muito a atenção. Tanto Mar. Tanto Mar é uma... Foi bonita a festa. Isso. Fiquei contente. Uma outra coisa também, Jeremias, que eu achei muito interessante, mais no dia mesmo nenhum partido político se apropriou da festa. Ah, isso é importante. Não, nenhum. Não tinha nenhuma faixa. Partido Socialista, Partido Comunista. Tinha um cara lá com... E continua sendo feriado nacional. O feriado nacional. Não tinha nenhum, cara. Não tinha nenhuma faixa. Não tinha bandeira de Partido Comunista, de Partido Socialista, de qualquer partido que fosse. Ali era uma festa. Não tinha ninguém quase ninguém com a camisa da seleção de Portugal também. Eu achei bom. Até apareceu um cara com a camisa do Brasil, eu não entendi muito bem. Eu acho que ele não entendeu nada do que estava acontecendo ali. Onde é que ele estava? Eu acho que como era o negócio, militar, teve um golpe militar, o cara não entendeu nada e entrou junto, mas acho que estava meio perdido. Tô nessa. Golpe militar é nós, né, que eles dizem, né? Então, não sei. E com o celularzinho apontado e tal, rezando para um pneu, não sei, né? Mas ninguém se apropriou da festa. A festa era do povo português. Dá para fazer... Marquinhos, tu conseguiu... Diga. Só dizer que dá para fazer uma bela playlist com as músicas tipo Tanto Mar, Grândola Vila Morena e Depois do Adeus. Depois do Adeus, tem muita música bonita. Tanto Mar é lindíssimo. É lindíssimo. O Chico tem uma relação muito forte, né, com Portugal. Né? Claro. Tem várias gravações com cantores e cantoras portuguesas, sim, né, que ele gravou. Eu ia te perguntar sobre teu faro de jornalista, assim, tu conseguiu perceber, né, o momento dos brasileiros que estão vivendo lá, exatamente por tudo isso que está acontecendo, essa rejeição a quem chega de fora. O brasileiro é o cara de fora ou ele tem alguma... Ou ele não é visto igual aos outros quando chegam lá, ele é mais... Tá, olha só, eu vou falar assim, primeiro eu vou falar a minha experiência, mas eu não moro lá, eu cheguei lá e fiquei 10 dias, tá? Mas, pô, o cara vê que eu sou brasileiro. Tu tem amigos que moram lá. E o cara não, assim, eu vou falar assim, o cara também não sabe se eu moro ou não moro. Eu ia num supermercado lá, comprava meus negócios. Talvez tenha tido, alguém até tu tivesse sorte. Cara, eu não me senti, em momento algum, eu fui discriminado. Nenhum, cara. Olha, peguei um Uber, peguei não sei o quê. O cara, quando eu cheguei no aeroporto de Lisboa lá, negócio de metrô, não sei o quê, veio um cara lá, não, tudo bem, português eu sei ler, né, e tal, mas assim, se eu chego na França eu tô ralado, lendo em francês, mas enfim, lá não, pega aqui, bota o cartãozinho, não sei o quê, mas assim, sempre tem uma complicação. O cara foi super gentil, eu não senti nada. Esse meu pessoal, meus primos que moram lá, eles disseram assim que eles particularmente, cara, não senti, entendeu? Nunca sentiram. São primos assim. Brasileiros que moram lá há um bom tempo? Moram eu tenho um primo que mora, o Leonardo mora em Portimão, que é uma bela cidade, né, lá pro sul, né? E a minha prima, a Juliana, e o nosso chefe aí, o Floriano, moram em Cascais.
que é uma maravilha, né? Sim. Portugal é maravilhoso, né? É um belo país. Maravilhoso. Belo país. Cascais também tem muito brasileiro. Muito. A começar pela Luana Piovani, acho que está lá. Sim, e outra coisa, gente, assim... Tony Villeroy está em Portugal também. Tony está em Portugal. E a Piovani é uma série esses tempos que ela participa, uma série portuguesa que ela participa. Como é mesmo aquela cantora que deu um curso lá na Universidade de Coimbra, Calcanhoto, né? Adriana Calcanhoto. Eu não sei se ela tá lá ainda ou não tá. Eu tive uma vez lá em Coimbra, num encontro que teve lá, e ela estava dando um curso, ela dava aula regular, eu não sei direito como é que era, né? Na Universidade de Coimbra, né? Então, mas é espantoso, assim. E outra coisa, né, Juremir? Pega aqui um professor, jornalista, aposentado ainda, né? Tá difícil o negócio, tá com vontade de ir embora para Portugal? Não, isso aí não, mas eu digo assim, ó... Esse negócio que é em termos financeiros... Eu digo assim, ó, cara, não. Quer dizer, depende, né? Por exemplo, assim, um cara que gosta de beber vinho, ele tem que morar lá, cara. Ele tem que ir embora amanhã. Porque assim, ó, eu me lembro, quando eu fui também o real valia mais, tá? E nesse congresso em Coimbra, eu fui com um professor, um querido amigo Gilvan, lá da Universidade de Santa Maria, da História, e o João, que era o professor português, João Avelãs, ele nos recebeu. E aí a gente chegou em Coimbra e disse, vamos fazer o nosso rancho básico, né? O que é o rancho básico? 2 pãezinhos e 12 garrafas de vinho, né? Pra ter aqui no hotel, que é mais barato. 2 pãezinhos e 12 garrafas de vinho. Na época, agora já depois passou. Depois de beber isso. Não, parei. Aí assim, ó, agora falando sério, a gente foi lá e disse, cara, vamos olhar, o vinho custava 2 euros. Não, tem de tudo que é preço, né? Claro. Mas um vinho de 2 euros. Não foge tanto do microfone. Desculpa, um vinho de 2 euros, né? Aí a gente até ficou com um pouco de vergonha do professor português, né? Sim, o vinho tão barato. Sabe, aí ele pegava, nunca mais... Vinho de 12 reais. Não, ele olhava e dizia assim, não, só que um alentejano, não sei o quê. E ele bebia junto com a gente, e bebia bem, entendeu? Então, assim, ó, tem coisas que são, frutos do mar, para quem gosta, é muito mais barato que no Brasil, né? Então, assim, para a Europa... o Juremir, como eu falei, que é um francês, na França eu acho que a coisa é mais complicada, negócio de preço, né? Coisa assim, né? Paris, por exemplo, é uma cidade cara, né? Claro que em supermercado, tu consegues bons vinhos muito baratos. Sim. Porque também os vinhos aqui no Brasil, os brasileiros são cheios de impostos, né? Cheio de impostos. Olha aqui, ó, esse conceito de caro e barato, cara, eu quero contar uma para vocês. Uma vez, o Pedro Sirotsky, cara, que sempre teve um pouquinho melhor do que eu, o Pedro, né? Mais ou menos, né? Mais rico, eu encontrei né? ele, eu nunca mais vi o Pedrinho, mas eu me dava bem com ele, um cara legal, assim, e ele me encontra no bar lá da TV, na época eu trabalhava na RBS, e ele chega pra mim e diz assim, Marquinhos, fiquei sabendo que tu estivesse na Europa, né? Eu digo, eu estive lá, passei um mês lá, isso há muitos anos, né? Passei um mês lá, e aí ele olhou pra mim e disse assim... Tá caro lá, né, Marquinho? E eu olhei pra ele assim, não achei. Tu entendeu o sentido? Porque o caro é tu que faz ou barato. Agora, é o seguinte, né? O Marquinhos é um admirador de certos homens que realmente merecem admiração. Por exemplo, o ex-presidente uruguaio, Pepe Mujica. O Pepe, que tá mal agora. Que tá mal, né? Tá mal. Com câncer de esôfago. E que já qualquer câncer é ruim. E ele ainda tem um problema que eu li, que ele falou mesmo, que ele não pode com radioterapia e quimioterapia. Assim, ele tem uma doença... autoimune, não sei o que autoimune. É. Então ele tá... né? E ele até estava conversando antes com o Nando. Conheceu ele, né? Não, eu conheci, claro, ele não me conhece, eu conheço, eu tive 2 vezes assim como eu tô. Ele é aquilo ali, eu queria dizer para vocês o seguinte, independente da tua ideologia, do que tu pensa ou que tu não pensa. O cara é um demagogo, eu não sei quem é demagogo, não, ele é aquilo ali. A casa que ele mora é uma choça, que nem eles dizem. O Fusquinha é real. O Fusquinha é real, o azulzinho aquele. Ele pegar o Fusquinha aí numa birosca que tem na esquina ali e tomar o trago dele é real. A cachorrinha Manuela, que era uma cachorra de 3 patas, né, que... É o Olívio Dutra, né? É o Olívio Dutra. Nesse ponto, ele é inatacável, cara. Inatacável. Ele é aquilo ali, velho. Não enriqueceu no poder. Não se agarrou ao poder. De jeito nenhum. Em que situações tu conheceu ele, Marquinhos? Eu me lembro assim, jornalista, aí como jornalista, né? Aí indo ao Uruguai, eu tenho paixão pelo Uruguai também, né? Eu tenho paixão, no meu tempo... É por isso que eu falei nisso. Eu tenho, e aí até no meu lado, assim... Eu nunca fui um cara muito acadêmico, né, Juremir? Acadêmico tá aqui o Juremir, mas eu fiz um doutorado em História e a
a minha pesquisa era o Uruguai, porque o Uruguai E sempre fosse um apaixonado por história, né, pelas pesquisas, pelas reportagens. Sabe que eu tenho uma coisa que se eu me arrependo de uma coisa seguinte, eu depois disse, isso não é para mim. Eu queria fazer um pós-doutorado. Não é pelo pó, mas eu sou pós-doutor. E aí eu comecei, o que eu comecei a fazer? O meu doutorado o mestrado foi sobre a ditadura no Brasil, né? O doutorado foi sobre a ditadura no Uruguai. Até parece que eu gosto de ditadura, né? E agora o pós-doutorado pode ser sobre... Mas aí é que tá, Juremir, tu sabe Portugal, que eu comecei a Revolução dos Cravos. Comecei a pesquisar, juntei material. Um dia, cara, numa besteira que eu fiz, quer saber? Botei tudo fora, que idiotice, né? Botei tudo fora. Tu estavas decidindo indignado com a vida. Tava indignado. Disse, não, quer saber? Eu não vou fazer nada, vou botar isso aqui tudo fora. Eu achei que só acontecia na televisão. O cara fica bravo, jogar um prato. Ou jogar toda a obra fora. Eu vi uma vez... Quanto custa as coisas? Sim. Eu jamais faria uma coisa dessa. Eu vi uma vez um cara jogar uma máquina de escrever, verdade, não vou dizer nomes aqui, caras conhecidos, o cara jogou uma máquina de escrever no outro. Na redação. Na redação? Na redação, brigando. Tá, mas assim, foi uma idiotice que eu fiz, né? E aí, Juremir... Não atirar a máquina de escrever. Nunca tirei nada em ninguém. A idiotice foi jogar o teu material fora. Aí é o seguinte, aí eu cheguei, cara, mas é o seguinte, Tá, tudo bem, gente, eu tenho, eu tenho um título de mestre, um título de doutor em história, mas eu não tinha o título, eu não tinha a graduação em história, né, cara? Mas isso não é... Mas eu fiz, aí eu fiz. Tu fizeste? Eu fiz um EAD, sabe? Eu fiz, né? E gostei. Olha, Quer dizer, hoje tu tens graduação, mestrado, doutorado em história. Eu gosto muito, eu ainda sou, não sei se é porque eu sou meio analógico, eu gosto de aula assim, né? Eu acho que EAD é legal, tudo, mas eu prefiro assim. Presencial. Presencial. Isso para mim é outra história. Mas eu que a casa oferecia ali na hora, e também com a minha idade, eu fiz a universidade, até bem boa, bons professores, né? E aí o meu trabalho de conclusão, a minha monografia, no caso, eu fiz uma pesquisa assim, claro que eu tinha que falar sobre a Revolução dos Cravos. Daí eu cheguei, cara, como um jornal conservador, como o Correio do Povo, numa ditadura militar no Brasil, noticiou Fiquei curioso, como é que foi? Uma situação de militares dando um golpe. Como é que eles chamaram esse golpe? Então eu fiz isso, um trabalho monográfico, né? Mas conta para nós, o que o Correio Povo do Povo disse? O Correio, assim, ele dava, na verdade, assim, ele manteve aquela coisa, em momento algum, ele não usou golpe, o movimento... Falou revolução? Foi muito neutro, assim, não... Mas assim, até chegar na Revolução dos Cravos, tinha exaltações ao regime do Salazar. Tinha algumas exaltações, que eu me lembro também, já faz um tempinho, né, que eu... Até foi legal, assim, eu me lembro quando eu defendi o trabalho e tal, era uma banca, né, aí sim, era no computador, né, eu sou muito analógico, consegui lá, tinha lá as professoras e tal, e eu vendi meu peixe ali, né? E aí terminou e tal, só, tá bem e tal. Aí eu achei legal, cara, eu fiquei bem feliz, porque uma professora chegou e disse assim, inclusive eu vou te dizer, tu nunca pensou em ser professor, não sei o que e tal. Só. E eu disse, pois é, muito obrigado. Tá, eu até fui professor. Não disseste que já tinha sido 25 anos professor. Não disse nada, porque, sabe, eu fazer o quê, né? Os alunos adoravam. Mas eu gostei, assim, eu me senti lisonjeado. Pô, então se eu enganei bem ali, né, porque eu poderia ser um bom professor. Que modéstia. Né? Não, mas enfim, foi legal, foi uma experiência bem legal. E aí, Juremir, tu que é um cara da história, eu peguei uma coisa que eu acho que é muito legal, que é lei agora, essa questão da história da África, né? Porque a África, um cara da minha geração, a África, onde é que os africanos entram? Ele entra só no grilhão, na chibata, né? É só na questão, ele entra como coadjuvante, era o escravo. E não, cara, eu tive 2 ou 3 disciplinas com bons professores sobre a história da África, que é linda e riquíssima, né? Não, e se tu fosse pensar assim, eu sempre parto desse exemplo. Os nossos 3 maiores artistas, 3 maiores artistas são negros. Aleijadinho, Pelé e Machado de Assis. Não é pouca coisa. Hein? Não é pouca coisa. Agora, Juremir, uma outra coisa também que é interessante, a gente estava falando, ditadura em Portugal, ditadura no Brasil. Aliás, o Juremir falou um negócio, para quem não... Alguém pode... será que
quem não entende muito, né? Diz, o Juremir cometeu um erro, claro que não. Ele disse Estado Novo, a ditadura do Salazar, depois teve a do Getúlio. Sim. Que o Getúlio, sei lá, copiou o Salazar. Eu ia te perguntar se o nome Estado Novo, que era como chamavam o Salazar, não inspirou o Getúlio, que ia chamar Estado Novo. Acredito que sim, né? O Getúlio, o Estado Novo português começou em 32, sim, com o Salazar. 37? 37 o nosso Estado 37. Novo. Aliás, assim, diga-se de passagem, Portugal era um país... O último rei de Portugal, tem uma estátua dele lá em Portimão, acho que é o Dom Miguel II, né? 1910, né? Os caras derrubaram a monarquia lá. E de 1910 a 1926, Portugal parecia a Bolívia, teve 16 golpes. 16 golpes. Depois. E em 26 começaram a entortar direto. Daí já não tem mais golpe, mas tem ditadura. Aí foi... Nos anos 30, ele tem essa figura de ditadores assim, muito forte em vários locais. Sim. Né? A gente tem o Franco na Espanha, o Salazar em Portugal. O Hitler, o Mussolini, que é antes até, né? Era uma época de governos autoritários. Não, o Mussolini foi o primeiro, né? Aqui, diferente ao seu estilo, mas o Getúlio Vargas também foi a figura centralizada nele, o Estado Novo. Sim. Não era uma ditadura militar, como a gente chamava de 64. Era o Estado Novo do Getúlio Vargas. É por isso que quando eu ouço expressões assim do tipo União Nacional, eu já fico desconfiado. União Nacional é sempre coisa hoje de em dia, direita. até quando eu ouço democrática, eu já fico meio assim, será que é? Eu já fico meio assim. Mas uma coisa, a gente está falando em Brasil, em ditadura, uma coisa também muito interessante, né? A gente falou do Geisel em 74. O Brasil, né, quando houve... Ou seja, né, o que detonou mesmo a Revolução dos Cravos realmente foi a questão da guerra colonial, que a gente comentou. E aí, os primeiros países lá, Angola, Moçambique, foram, no primeiro momento, e até hoje, governados por regimes de esquerda, regimes comunistas, né? Qual foi o primeiro país do mundo que reconheceu a independência de Angola e Moçambique, dentro do pragmatismo da época? O governo Geisel. O governo Geisel. Que eu digo para vocês, assim, ó, nas minhas andanças por aí, pesquisas, eu me lembro que uma vez eu entrei dentro do Forte Apache, aquele lá em Brasília, né? O Forte Apache, né? Levei meu livrinho lá. O que é o Forte Apache? Forte Apache é o comando, quartel-general do governo, dos militares lá em Brasília. E eu me sentei assim num coronel e um general e eu nunca tinha conseguido assim falar com um general e um coronel assim como eu estou falando com vocês, sem levar um pontapé no tornozelo, porque era aquela coisa de repórter, né? Sim. Cara, e aí a moda antiga. Eu era o professor. E entreguei o livrinho, cuja capa, muito legal a capa, virando a capa, de um lado é um arlequim, do outro lado é um general com cara de brabo. A Guerrilha do Riso, o nome do livro, que é sobre a ditadura militar no Brasil. Quantos livros tu já publicaste? Juremir, assim, 5 ou 6. Mas aí, assim, eu agora na pandemia eu fiz uns livrinhos baseado num livro que eu amei muito, a autobiografia. Eu acho que é um dos maiores poemas do Pablo Neruda, é o nome da autobiografia dele. Confesso que Vivi, né? Vivi é um nome extraordinário. Confesso que Vivi, né? Pra mim já é o poema. Aí eu inventei, o que eu posso fazer? Aí eu fiz o Confesso que Só Ri, né? E aí eu botei história, cara, muita história da Famecos, muita história de jornalismo, coisas folclóricas, né? Então eu lancei o 1, o 2... E aí depois, como eu sou Vila Lobos, eu tenho um irmão que é jornalista e um primo que é jornalista. Aí eu inventei uma bobagem chamada Alcateia do Riso, né? Peguei os 3 Vila Lobos, cada um na sua, né? Aí o meu irmão veio com os negócios de folclore de futebol, que é a área dele. O Zé Pedro é um cara... O Zé Pedro é um cara que... O Nobrinho, inimigo... Quando eu entrei na Zero Hora, o Nobrinho era vocês são colorados, inimigo número 1 do Codê, né? Ele não gosta. Ele não gosta. Eu só fico lendo aqui, meu Deus, o Codê. Deixa o Codê trabalhar, não incomoda. Eu tô até com pena. Porque ele não é agora o chefe lá da assessoria de imprensa, que ele foi um pioneiro nisso, Foi. Que saudade, como era tranquilo trabalhar no tempo do... Não, ele é bom. Nando... Mas eu digo, se ele tá lá, ele não ia ter esse discurso. Eu tô com pena do Codê, ele tá quase chorando. Olha aqui, ó. A entrevista coletiva dele foi um pedido de ajuda. Ajudem, por favor. Não, olha aqui, esses dias, o meu primo de Portugal... Não me deixem só. Nando, o meu primo de Portugal tá ali no meu celular, te mostro depois, me mandou o teu comentário sobre o Codê. Eu disse assim, olha aqui o Nando. Olha que cara, que cara equilibrado. Que cara equilibrado. Além de grande comentarista. Então, assim, mas assim, brincadeira à parte, ele foi um grande... Eu aceito que o Inter perca. Tá, eu não aguentava mais ver qualquer timeco vindo no Beira-Rio e ficava mais com a bola, dava uma roda, dominava o Inter. Hoje o Inter perde,
perde, empata pressionando o adversário. O cara vai lá no contra-ataque, num balão, faz um gol. Ok, mas pelo menos jogou como time grande. Isso pra mim é fundamental. Sabe que pra mim isso é fundamental. Não aguentava mais aquela mediocridade de retranca. Eu vou dizer assim, ó, eu sou gremista, mas eu não sou mesmo. Não é militante. Não. Tá, agora. Soco quando eu brincava. Ok, não, eu não toco flauta em ninguém. Teu pai era colorado. Meu pai era gremista doente. Carlos Aliás, Nobre ele dizia que ele era o gremista mais doente que tinha. Todo mundo se engana sobre. Eu tinha o Carlos Nobre como colorado. Ele dizia, eu sou o gremista mais doente, porque ele tinha tudo, tinha gota, tinha problema de coração, né? E o gremista mais doente que o senhor era ele, muito gremista. O mais doente porque ele tinha as doenças. Né? Eu me lembro assim, quando eu era criança, o meu pai pegava um carrinho que ele tinha. Na época, passou no rádio, não tinha TV e tal. Claro que tinha TV, mas não transmitia o jogo ao vivo. Ele ia pro cais do Porto com o carrinho dele e se fechava no carro para não ouvir nada. Não é? Ele era muito doente. O Carlos Nobre, durante anos mais antigos, vou lembrar, né? Começava o jornal de trás para frente. Sim, na penúltima página da 0 hora. Quem consagrou? Depois veio o Santana Limas, quem consagrou aquela página. Assim, ó, já que a gente tá dentro de um contexto, enfim, de Portugal, ditadura, não sei o que e tal. Falando no Carlos Nobre, o Carlos Nobre era um cara assim, ele tinha aquele lado mais do humor mais popular, mas ele tinha também, quando era para falar. Bom. Ele tem uma piada que para mim é a melhor piada que ele escreveu na vida dele. Em 1974 houve uma epidemia de meningite em São Paulo. Epidemia, não pandemia. Mas meningite é brincadeira, né, gente? Não é brincadeira. Sim, as pessoas morrem. E morreram na época algo como 500 pessoas, 600 pessoas. Só que a imprensa não, né? Imagina a imprensa ser proibida de dizer que tem o Covid, por exemplo. Claro. Todo mundo, né? E aí... Cara, a ditadura não podia divulgar. E aí passou, cara, a seguinte piada. Ele, mais ou menos assim, leio, ou descubro, ou fiquei sabendo que em São Paulo 500 pessoas já morreram de meningite. 2 pontos. Não, de meningite, ponto. Viram só, 2 pontos. Que gente chata. Morrendo de uma doença que não existe. Cara, então assim, ele tinha esse tipo. Quando houve aquela crise, quando o Costa e Silva teve aquele derrame, aquela coisa que veio o Médici, que deu uma briga no exército, porque o Médici furou a fila, aquelas coisas de militar, né? Ele botou uma piada também, a crise nas Forças Armadas Brasileiras, mede-se pelo nome. Então o cara era genial também. E aí não tem nada a ver. Ele era muito bom. Porque, cara, de fazer em tiras assim no jornal, de fazer, ter criatividade diariamente. Tá diariamente. Louco, era uma coisa muito difícil. Ele era muito criativo. Almoço, depois na televisão também, querido. E tu sabe, Juremir, que quando eu fiz o mestrado, né? O meu mestrado, e aí vai dizer, pô, mas como, cara? Eu consegui separar muito, porque o cara era meu pai, mas eu tenho uma visão, tanto que quando eu achava ele, eu não vou dizer a palavra aqui que eu achava ele muito conservador, não sei o quê, pô, tu não dá pau, não sei o quê. E aí um dia, quando eu fui fazer um mestrado, primeiro eu sou apaixonado pela legalidade também. Tirei um documentário que a gente fosse entrevistado, lindo, com aqueles sargentos da base aérea, o Vasto, e não sei, faleceram todos e tal. Né? E aí eu fui lá falar com a professora de história, não sei e tal. Pô, e agora o que eu vou fazer? Aí eu disse, não, então eu vou pegar, a minha mãe guardou todas as colunas que ele tinha escrito. Eram 7.200 e tantas colunas, em 3 ou 4 jornais. E eu olhei uma por uma. Claro que 80%, 70% não me lembro, não era política, mas muita coisa era política, né? E eu sempre achando tal. E eu entreguei para a professora Sandra Brancato, lá da História. Sandra Brancato. Grande professora. Sim. Entreguei para ela. Disse assim, professora, tá aqui o que eu fiz um trabalho braçal primeiro. Cara, peguei e não era pegar e colar, eu tinha que escrever tudo. Aqui estão todas as piadas de crítica, política, econômica, não sei o que. 2 dias depois ela me liga e diz assim, cara, isso aqui... Claro, ela com a visão, né, histórica, né, isso aqui é nitroglicerina pura para a época. E aí eu comecei a perceber que tinha coisas né? Eu que ele conseguia fazer por aqui, né? Cabelos longos, ideias curtas, aquela coisa. As biografias da vida do Carlos Nobre? Eu acho que falta, né? Está faltando uma. Com certeza, nós não temos isso. Pois é, tem um grande amigo dele, que o cara de rádio, foi o programa que mais tempo teve em rádio, Tangos em La Noite, Roque Araújo Viana, lembram desse nome? Tangos em La Noite. Foi na Rádio Princesa, foi na Rádio Universidade. Eu me lembro que o Nobre sempre dizia assim, as pessoas iam entrevistar, ele era entrevistado e tal, né? E disse, Nobre, como é que foi, não sei o que. Cara, quer que eu te diga uma coisa? Liga pro Roque
que ele sabe mais do que eu, e é verdade. O Rock é o cara que sabia mais, eu não sei, não me lembro. Não, cara, foi um show assim, um show assado. Tem uma história, tá, agora estamos brincando aqui, mas é verdade, uma história também fantástica, assim, ele foi fazer um show em Santa Catarina, né, e os caras não estavam, um público meio tacanho, assim, né, porque ele era engraçado. Não era tão difícil de entender, não era tão difícil de entender a brincadeira dele, mas os caras não estavam entendendo muito, não estavam, né, e ele se irritou com isso. E disse assim, respeitável público, eu além de humorista, jornalista, eu sou mágico, né? Eu sou mágico. Pô, ficou todo mundo assim, eu vou fazer uma mágica agora, eu vou desaparecer, né? Vou desaparecer. E saiu, cara, caminhando, saiu do palco e foi embora, cara. E deixou o Rock, quase foi lixado. Deixou o Rock pra acalmar a plateia. Né? Então tem essas coisas, né? E aí eu peguei essa coisa da ditadura e tal. Enfim, sempre fui nessa linha dos golpes, aí até que cheguei na Revolução dos Cravos, que é... Portugal é um país, assim, se tu pensar bem, né? Conforme a natureza, ou seja, a primavera, né, veio depois de um longo inverno, né? Ela veio depois de um longo inverno, a primavera portuguesa, né? E a Revolução dos Cravos, quer dizer, eles vestiram, né, a primavera com um cravo, né, nos fuzis, quer dizer, é uma coisa muito bonita, é muito emocionante. Não, teve muita poesia, né? Teve muita poesia naquele período ali, foi um momento assim de, pô, os caras estavam sufocados fazia 4 décadas. Ali tudo desabrochou. Tudo. A gente tem só mais 2 minutos de programa, Marquinhos, quer falar, tem algum projeto, alguma coisa aí que tu queira dizer? Olha, eu tá armando aí para pela não, eu sou, como o Jeremir falou, eu tô metido, assim, faço alguma coisa aqui, outra Fala ali. onde a gente encontra o documentário sobre o Jair Krischk. Pois é, cara, eu tenho que falar com o Milton, eu sou meio atrapalhado, tem uns negócios de link, plataformas de streaming. Documentário. Imprescindível. Então o pessoal busca imprescindível, joga no Google. Não, mas eu não sei se tá, eu sinceramente, de repente tu vai dar essa informação aí, e o cara não vai achar nada. Não, o Google vai dar informação. Ele não sabe se está disponível. Eu acho que tem lá no Vimeo, mas não sei se está disponível, se é gratuito. Eu sou meio atrás, não, de graça eu acho que a gente não ia cobrar, não nos cobrou nada. O Milton é um herói. Não é tu que cobra as plataformas. Tá, tu não. Eu não ganho nada, cara. Eu só assim, ó, eu só para terminar assim uma coisa. Então faz favor, começa a produzir e a ganhar. Tá? As minhas paixões. O teu trabalho, mas pois Orlando, eu tenho um outro cara que assim, ó, esse cara é um livro, é uma vida. Um cara chamado Harold Edson. Esse cara foi embaixador da Suécia no Chile do Pinochet, tá? E eu descobri uma história, mas como assim, cara? Isso existiu? Esse cara existiu mesmo, existiu. Aí o que aconteceu, né? Eu fiz um documentário, assim, uma pobreza franciscana. Bom, o cinegrafista, cara, era o meu filho, que é piloto de avião, cara. Cinegrafista, me emprestaram uma câmera estragada, o cara marquei essa câmera. Cara, tem um momento do documentário, eu juro pra vocês, que um cara tá gravando, uma velhinha tá gravando, e o guri, cara, o meu filho, ele faz assim pra mim, ó. Eu nunca mais esqueço aquilo. Não, ele olhou e disse assim, tchê, nem no avião eu já vi tanta luzinha piscando ao mesmo tempo. Cara, começou liga e desliga, liga e desliga. Então, esse tipo de coisa, assim, são brancalhônicas, são coisas brancalhônicas, mas são apaixonantes, cara. Esse cara, Harold Edson, procurem na internet. Tu vai contar a vida dele? Não, já contei. Já contei, mano. O problema eu não me lembro o nome o nome da esperança, eu acho que é. Harold Edson, o nome da esperança. Marquinhos, a próxima entrevista, tu traz uma colinha maior. Essas coisas que tu não lembra, já deixa tudo anotado. Pois é. Mas eu não podia. Eu não podia, eu fiquei constrangido, o professor Juremir ali, eu colando, ficou feio, né? Se bem que eu, como professor, eu me lembro, uma cola bem feita, ela é didática. O cara tem que trabalhar para fazer a cola. No final pode até não conseguir usar na hora, mas no final da minha carreira, gente, eu juro para vocês, eu encontrei uma cola. Mas aquelas colas, assim... Era uma perfeição. Maravilhosas, aquelas que o cara puxava assim... Dá vontade de publicar até a cola. Eu peguei a cola e pessoal, olha aqui, o cara estudou mais do que todo mundo. Nando, vai terminar o programa. Não, vai terminar, desculpa, gente, tô falando demais. Vai terminar o programa. Pedi para a produção terminar rodando Grândola Vila Morena. Por favor. Grândola Vila Morena. Então, isso, Zeca Afonso. Lindo.
Pessoal, muito obrigado, né, pela oportunidade aí. Não por mim, é porque eu adoro essas histórias, assim, tipo desse sueco, tipo a Revolução dos Cravos, tipo os velhinhos lá da base aérea. Claro. Não é por mim, não é porque eu fiz, isso aí é de menos, mas alguém fez, entendeu? Histórias. Né? Ou Moreira Lima, que eu fui, mas todo mundo já fez. Sim, tem boas histórias, tem que compartilhar. Uma vez um cara me disse, Marquinhos, tu gosta muito de velho, não sei o que e tal. Né? Geralmente os velhos têm, né? Vai chegar, mas do jeito que eu tô, daqui a pouco eu vou ser o mais velho, daí eu não vou, eu vou gostar de quem. Essa é uma frase preconceituosa. Eu já tenho cartão de idoso para andar de carro, para estacionar, para ele que é só uma frase ruim. Diz para ele que isso é etarismo. Etarismo. Nós combatemos o etarismo. Combatemos aqui o etarismo. Gente, muito obrigado. Na semana que vem a gente está de volta aqui com o nosso Pensando Bem, sempre com a Matinal Jornalismo e também com a nossa revista Parentes. Um abraço pro Sandro, que está nos ouvindo, Sandro lá da Durks. Grande Sandro. Parceiro também. Tchau, gente. Até semana que vem. Bom final de semana.